Triplo homicídio tem novo capítulo na Justiça. Estado de Minas, a idade da incerteza. 0 hora, Rio Grande do Sul. Para tirar cheiro e gosto da água, Porto Alegre volta a usar carvão ativado no tratamento. Diário do Pernambuco. Pernambuco teve crescimento maior que o do Brasil em 2024. Jornal do Comércio Pernambuco. Prévia do PIB em Pernambuco tem a maior alta em 15 anos. À tarde, Bahia. Educadores alertam para os perigos do desafio da internet. E finalizando o Diário do Nordeste no Ceará. As 10 cidades do Ceará que mais crescem. Muito bem, essas foram as manchetes dos principais jornais do país. Aliás, manchetes que foram destaques durante o dia de hoje. Repito, uma segunda-feira. Uma segunda-feira, 10 de março de 2025. São 15 horas 7 minutos. Nós trazemos aqui, hoje, aqui no Comunidade de Ação, o seguinte assunto. A prefeita Ana Sheila Lemos Andrade, do União Brasil, tem seu nome citado para os principais personagens, pelos principais personagens da política baiana. Isso em reportagem publicada pelo Bahia Notícias e alguns blogs aqui, parceiros de Vitória da Conquista. A Sheila Lemos aparece entre os possíveis candidatos ao Senado Federal nas eleições de 2026. O cenário em questão envolve uma possível chapa liberada pelo ex-prefeito de Salvador, Antônio Carlos Peixoto Magalhães Neto, também do União Brasil. Apesar das especulações em recente entrevista a um blog Rio Conquista, a prefeita Sheila garantiu que não pretende deixar o comando da Prefeitura de Vitória da Conquista. O assunto repercutiu amplamente e virou tema de debate no Brasil Notícias aqui em Conquista, uma emissora com a irmã. O programa dessa emissora que trouxe análise e opiniões sobre a movimentação política em Vitória da Conquista e no estado da Bahia. O programa gravado e reproduzido em um blog de Conquista nesse domingo, juntamente com outras atualizações sobre a política conquistense. Para falar um pouco sobre esse assunto, se está na hora de tomar esta decisão. Boa tarde, meu amigo Marcondes Oliveira. Boa tarde, Wilson Brasil. Boa tarde, você ouvinte da Melodia FM. Olha, Brasil, se está ou não, eu não sei. Mas já que tocaram no assunto, então, bora falar. Diz que uma conversa puxa a outra. Então é o seguinte, eu vejo que Vitória da Conquista já de muito deve muito ao eleitorado conquistense, a força política que ela representa diante do quantitativo que Vitória da Conquista é hoje. Eu não vou te dizer da pujança política por causa que Vitória da Conquista perdeu referência. Conquista hoje, eu diria que se tem um nome de referência na política, seria a prefeita, dado a uma votação extraordinária que ela alcançou no pleito de 2024. Mas hoje Vitória da Conquista é desprovida de uma liderança política a nível regional. A nível estadual, nem se fala. Nacional, seria utópico falarmos disso aí. Então Vitória da Conquista os políticos de Conquista precisam se amadurecerem. E Conquista deve, porque cidades consideradas por muitos cidadelas com um quantitativo de eleitores e população bem menor, consegue, Wilson, despontar, consegue colocação com lideranças aí em postos muito mais significante. Só para você ter uma ideia, a gente sabe, por causa da questão do política partidária, que é o que fala muito alto, mas Vitória da Conquista tem uma policlínica. Quando Vitória da Conquista presidiu ou liderou, então Vitória, existe uma tal de união dos prefeitos da Bahia, denominada de UPB, uma cidade como Belo Campo, teve uma briosa, eu posso dizer, diante do que a gente ouviu, uma briosa gestão da UPB pelo o ex-prefeito de Belo Campo, o denominado ali Quinho. E por que Vitória da Conquista ficar aqui agora, lá sendo observada no retrovisor? Vitória da Conquista foi a mola mestra nas eleições de Valde Pires.
O Vitória da Conquista foi a mola mestre na transformação, na elevação do PT a nível nacional, quando o Vitória da Conquista elege o prefeito Guilherme Menezes, aqui em Vitória da Conquista, por conta de uma configuração política que existia aqui em Vitória da Conquista naquele momento. O PT não era nada, principalmente a nível de Bahia. Me aponte quem era a liderança política no PT aqui em Vitória da Conquista e na Bahia. Ninguém. E aí, Vitória da Conquista, com a eleição de Guilherme Menezes, é tanto que o ministro José Serra, na condição de adversário de Luiz Inácio Lula da Silva, no debate da Rede Globo, fez questão de enaltecer a gestão do excelentíssimo prefeito de Vitória da Conquista, Guilherme Menezes, naquela ocasião. E Vitória da Conquista, aí o que é que acontece? Luiz Inácio Lula da Silva é eleito. Depois, Vitória da Conquista, acontece aí e os outros desdobramentos. Anos depois, em 2006, vem o Jacques Wagner, governador. E Vitória da Conquista, nada. Quando eu imaginava, naquela ocasião ali, olha, Vitória da Conquista vai dar, no mínimo, um senador. Vai ser Guilherme Menezes. Não deu. Aí, quando a gente estava agora na reeleição de Ezen Guzmão, eu até disse para algumas pessoas, eu falei, ó, tá tudo encaminhado para a Vitória da Conquista em 2022. Vitória da Conquista vai ser, sim, a mola mestre das eleições. Vai ser fator decisivo. E aí o que acontece? Infelizmente, veio a morte do ex-prefeito Ezen Guzmão, muda todo um cenário. Mas hoje, por exemplo, por que eu digo que Vitória da Conquista deve? Pergunto, quem é Jerônimo na fila do pão no que diz respeito na história política do estado da Bahia? E Jerônimo Rodrigues, por conta de um apadrinhamento, ele está governador. Vitória da Conquista, gente, é a terceira maior cidade. Vitória da Conquista tem tudo. Então eu diria assim, no caso a prefeita, ela dizer que é ou que não é, isso é um direito dela e talvez seja até uma questão de estratégia. Agora eu, como conquistense, se não for Sheila, que seja o Wilson Brasil, que seja Dilson Bebê, que seja o senhor Valdenor, que seja José Raimundo, que seja quem for, mas Vitória da Conquista merece, precisa e já passou de muito de ter um local, um nome à altura do que ela representa para a história de Vitória, da Bahia e do Brasil. Muito bem, são 15 horas e 14 minutos. E lembre que o Vitória da Conquista foi tema de um pronunciamento do ex-presidente Lula, isso lá no seu primeiro mandato, Do atual, em um comício que foi feito lá em Passo Fundo, do Rio Grande do Sul. Ele citou Vitória da Conquista como exemplo. Naquela época, a saúde estava despontando realmente como isso. E para aquelas pessoas que têm memória curta, antes do Guilherme, nós não somos aqui petistas, absolutamente, eu não sou. E o que eu sou também, nesse momento, eu sou o povo, sou Vitória da Conquista. Não sou PSDB, não nem sou eu, PT, viu? nem MDB, nenhum desses pesos por aí. Mas aqui em Conquista, todos têm conhecimento que antes de 96, a saúde era uma lástima, era um desrespeito às pessoas. Depois de 96, as coisas começaram a melhorar. 97, né? Começaram a organizar, 97. Foi quando começaram a ter, municipalizou a saúde, começou a dar atenção realmente às pessoas que aqui residiam. E hoje, Vitória da Conquista realmente é uma cidade, é um município que abraçou os 27 municípios do sudoeste do estado, além do norte de Minas Gerais, que está resolvendo seus problemas de saúde aqui em Conquista. Então a saúde realmente melhorou. E quando o Marconde fala da força que Conquista tem e que ela tem que ser protagonista e deixar de ser coadjuvante, você observa que Conquista nós temos agora a prefeita Sheila Lemos, que tranquilamente, por que não? Por que não? E eu não sei por que ela está resistindo. Eu acredito, inclusive, que
Resistência faz parte da vida da Sheila, porque eu conversei com ela na Câmara e quando eu falei com ela, dona Sheila, a nossa futura prefeita, ela disse assim, você está me arranjando confusão. Lembro como se fosse hoje. E hoje ela é uma prefeita super avaliada, uma prefeita que realmente mudou Conquista. Eu não me escondo, não conheço o governo da Sheila em termos de transparência, não conheço, mas conheço o que vem se fazendo no nosso município, e nosso município está crescendo, desenvolvendo com ela. Eu estou dizendo que não conheço porque eu não leio praticamente nada que vem de lá, nos seus blogs que eu tomo conhecimento, inclusive para vir comentar aqui, mas ela, como prefeita, eu classifico ela e o Guilherme como os 2 melhores gestores que já passaram por essa cidade. Esse é o meu pensamento, cada um tem o seu. Guilherme Menezes e Sheila Lemos para mim, no momento. A prova do Guilherme foi que ele se elegeu por 4 mandatos e ninguém consegue isso se for ruim. E me apresente Fez outro. sucessor. E me apresente outro que conseguiu essa façanha. Me apresente na história de 184 anos de emancipação, outro que conseguiu essa façanha. Ninguém. Dona Sheila está indo, ao meu ver, para o 2º mandato, não é? E ela pode perfeitamente voltar a ser prefeita mais tarde. Ela é jovem. E ela sair aqui como candidata a senadora para a Vitória da Conquista vai ser um presente, uma honra para a Conquista ter. Apresentou um nome de uma pessoa para o Senado da República. Ela que, se elegendo, vai passar a defender e representar o Estado. Então isso realmente algo que a gente tem que se orgulhar. E vamos torcer para que isso aconteça. E que venha outro para concorrer, isso não tem nada a ver. Mas é interessante que isso aconteça, vamos torcer para que aconteça, que ela saia e naturalmente vamos votar e procurar eleger essa senhora. É um desejo do conquistense. Brasil, se tratando esse ano que vem, terá 2 vagas ao Senado. Uma delas, se você sair hoje aqui, aqui nós estamos aqui com 5 pessoas. Eu desafio aqui os 5 presentes aqui me falarem aqui o nome dos 3 senadores que nós temos hoje. O senhor sabe, seu Jonathan, os nomes dos 3? Não sabe. O senhor sabe? Não. Você sabe, Edilson, o nome dos 3? Que temos hoje? Na Bahia? Na Bahia? É? Só Otto Alencar. Só Otto Alencar, né? Então, nós temos hoje o Jacques Wagner, o Otto e o Ângelo Coronel. Certo? Nós temos esses 3. São 3 por estado. Pergunto para vocês, quem é Ângelo Coronel, ao final de contas, na fila do pão, no que diz respeito à questão de liderança, o que foi que esse camarada fez para chegar a esse posto tão almejado? Aí nós tivemos uma ocasião que nós tivemos Josafá Marinho, o professor Josafá Marinho, Haroldo Lima, nós tivemos Lídice da Mata, nós tivemos um QV1 que, se perguntar pro povo quem era, que ninguém sabe, Valdec Ornelas. Então é o seguinte, quer dizer... E Antônio Carlos Magalhães é meu filho também, né? Não, mas aí foi uma outra situação. Mas esses que eu estou citando foram eleitos com o voto do povo. Quer dizer, aí Vitória da Conquista, uma cidade que já teve liderança como Pedral Sampaio, que articulou a campanha de Valde Pires, organizou a campanha de Valde Pires, não chegou a um posto, nem sequer de deputado federal. Não chegou. Aí nós tivemos... Tentou, mas não conseguiu. Nós tivemos aqui uma liderança tal qual o senhor Guilherme Menezes, que também, no meu ponto de vista, teria mais nome de que esses que eu apresentei, Valdec Ornelas, Josafá Marinho, Lídice da Mata e outros aí. Aí você vai ver, então é o seguinte, Vitória da Conquista, ela tem o direito, sim. Eu diria que hoje a prefeita, eu não acredito, se você perguntar pessoa, olha bem, quem está dizendo é a pessoa de Marcondes. Eu não acredito que a prefeita Sheila Lemos encerra o mandato dela os 4 anos. Ela será sacada, sim. No mínimo, ela tornar-se-á uma deputada. No mínimo, para a Vitória da Conquista. Certo? Eu entendo. E para o bem de Vitória da Conquista.
A gente entende, Brasil, que isso aqui pode ser uma estratégia dela, pode sim, pode Claro, ser. claro. Mas já está na hora também dela pode começar a amadurecer essa ideia, porque acabar com aquele pensamento antigo de que a gente vota no prefeito, o prefeito tem que. Ele está abandonando a nossa cidade. Não. Gente, pelo amor de Deus, acabe com esse pensamento. Acabe com Se o alguém trabalho. pensa nisso assim, acabe com isso, porque isso é uma extensão política e Dona Sheila Lemos só tem realmente dar seguimento à sua extensão política, fortalecer a sua política e com certeza vai fortalecer o nosso município federal. E diga-se de passagem, para que as pessoas não pensem que ela está pedindo, ela está mandando, ela tem qualquer interferência aqui no horário, que não tem. Nós a conhecemos apenas de, talvez, nem isso, nem olá, não nos conhecemos. A gente se conhecia quando era da CDL, mas hoje a gente não conhece mais, né? Mudou completamente. Mas nós estamos falando de política. Nós estamos falando De melhoria para a nossa É cidade. uma opinião É pessoal. nossa opinião pessoal. É. Ela deveria sim e deve aceitar ser candidata ao Senado, 8 anos de mandato. E, na pior das hipóteses, se não conseguir sair como candidata a senadora, que saia como deputada federal. Isso. Porque E trabalhar. político sem mandato é aquilo que a gente pode falar no ar. Político sem mandato. Então ela não pode encerrar a carreira dela dessa forma. Para sair, passar 2 anos parada fora para depois retornar, não funciona dessa forma. E eu diria que não é por ela, é pela cidade de Vitória da Conquista, porque Vitória da Conquista hoje está carente de liderança. Claro. A gente podia dizer assim, nós conhecíamos, a gente conhecia a prefeita quando era pobre, mas não é assim porque ela nunca foi pobre, né? A gente conhecia a Sheila quando era da CDL, que Isso. era mais humilde, mas hoje não, hoje a gente não consegue porque realmente tem muito o que fazer, digamos assim, para encerrar aqui essa história, porém, vamos torcer para que ela aceite realmente. Vamos torcer para que ela aceite e saia candidata ao Senado ou mesmo a deputado federal. E repito, político sem mandato é aquilo que todo mundo já conhece. Não adianta. O político tem que ter mandato e a maior prova estão os políticos que encerraram, que hoje caiu no esquecimento, ninguém nem lembra, se tornaram invisíveis. Perfeito. Essa é a realidade. E com relação a lideranças políticas de conquista que transformou essa cidade, eu, sincero, honestamente, não consigo assim, eu pego uma lupa e vou olhar, eu não consigo ver pessoas que contribuíram tanto com isso, igual Sheila Lemos e Guilherme Menezes. Né? Com todo respeito a todos os outros que passaram por aí, inclusive nosso amigo Raul Ferraz, que assim que chegar de Brasília vem aqui bater um papo conosco. Tá devendo essa visita. Está devendo essa visita. 15h23. Voltando aqui ao programa, tem uma reportagem aqui na televisão de Conquista, onde as mães denunciam falta de profissionais e medicamento no CAPS aqui em Vitória da Conquista. A Bahia Meio Dia desta semana, através do blog aqui, traz essa informação, destaca a dificuldade enfrentada por mães de crianças que realizam acompanhamento no Centro de Atenção Psicossocial Infanto-Juvenil, no CAPS, em Vitória da Conquista. A principal queixa envolve a falta de profissionais e a demora na marcação de consultas, que chegam a 6 meses de espera, além da ausência de medicamentos essenciais para o tratamento, como respirodona e outros, comprometendo a continuidade dos cuidados. O que aconteceu com o Isal Matos? Depois que esse rapaz, que hoje é vereador, Diogo, se tatuou vereador, aquilo lá virou um caos. O que aconteceu lá? Abandonaram? Olha, Você gastou toda a munição lá e acabou... eu não consigo entender. Seria... É o vereador que não fala, né? O vereador silencioso. Está sendo criticado aí porque é o vereador mais votado e o vereador mais calado. E também ganha em tudo, hein? Eu ganhei tudo. Aí é uma questão com uma curiosidade que está acontecendo aí com o Isal Matos. De repente, um sucesso e daqui a pouco trocou de dirigente. Meu Deus. Mudou tudo. Mas a conversa aqui é terceirezar Não. os almoços. Assim, que vai... Inquietou também, né? Essa conversa parou também. Terceirizar ou... Como é que dá o nome? Privatizar. Privatizar. Porque terceirizar é uma fundação. Privatizar. Privatizar.
Então, assim, a gente, lamentavelmente, a gente fica aí ouvindo esses comentários, essas notícias por parte dos profissionais, por parte do público, né, também, que diz que caiu e caiu muito. Então, senhores aí responsáveis, né, Secretaria de Saúde, Prefeita e Conselho Municipal de Saúde, vereadores de plantão, dê uma satisfação para a nossa sociedade. Existe dentro da Câmara de Vereadores uma comissão denominada de Comissão de Saúde. Observe e dê uma resposta para a Vitória da Conquista. Apesar de que essa situação aí do Bahia Meio-Dia é especificamente aí sobre o CAPS, esses medicamentos também, é uma situação... a saúde no Brasil, no geral, ela está na UTI. O nosso amigo, o nosso companheiro de bancada aqui, Irapuan Sampaio, está sempre alertando, porque houve um corte drástico por parte do governo federal na pasta da saúde. É verdade. Nesses cortes que na tem. verdade, o Isaú Matos precisa de uma reforma muito grande. Uma reforma também no espaço físico dela. Eu acredito nisso. O acesso é muito difícil, estacionamento, o desconforto ali para as pessoas. Porque é o seguinte... Já foi pior. Porque é o seguinte, gente, a gente precisa observar. Quando o ex-prefeito Hélio Ribeiro, lá na década de 80, apresentou a ideia de que ali seria construído um hospital, aquelas áreas ali eram tudo mato. A população de Vitória da Conquista não chegava a 200 mil habitantes. A cidade hoje dobra o número de habitantes. Nesse caminho fechou a AME, a OSPEC, a CUP, Casa de Saúde São Geraldo. O SAMU deixou de atender pelo SUS. O número de leitos do Hospital São Vicente diminuiu. E o que acontece o que acontece, senhores, é aí onde eu falo, cadê a representatividade política de Vitória da Conquista? Não existe. Porque Vitória da Conquista, Somos os equipamentos que Vitória da Conquista tem não só servem para a sua população. A gente está citando aqui o que era a população aqui na final da década de 80, meio da década de 80 para o final. Qual era a sorte da nossa população e qual é o quantitativo que nós temos hoje. Só que Vitória da Conquista, os equipamentos dela não atendem apenas Vitória da Conquista, Dilson. Ele atende toda uma região. E aí todos esses políticos vêm aqui garimpar voto. Vitória da Conquista tem para mais de 200 mil eleitores. Para você fazer um deputado federal, você precisa que ele tenha ali acima de 80 mil votos. Daqui de Vitória da Conquista, ninguém consegue essa façanha. Por quê? Porque Vitória da Conquista não tem liderança. Aí o presidente da associação lá de não sei de onde apresenta um candidato lá de não sei de onde. O vereador do partido A traz um candidato que é padrinho dele, o vereador do partido B, e assim sai pulverizando os votos aqui de Vitória da Conquista. E aí o que acontece hoje? Vitória da Conquista não tem um líder. Não tem alguém que fala assim, eu vou usar a força do meu cabedal político para que eu possa conquistar isso e aquilo. Pelo contrário, Vitória da Conquista só perdendo. É verdade. Olha, são 15 horas e 29 minutos. Na realidade, para ser bem direto, nas eleições de conquista, especialmente quando se toca nos deputados estaduais, federais, senadores, etc., muitos vereadores acabam vendendo seus eleitores por algum preço, ou troca por alguma coisa, mas na realidade o que falta é o patriotismo, não é o municipalismo, né? O municipalismo, sei lá. Algo que mostre que eles amam a sua terra e que tem que eleger alguém daqui de dentro. Né? Claro que a gente acaba errando também a eleger pessoas daqui de dentro e não fazerem nada. A gente vai ter dificuldade em voltar a ter aqui em Conquista um Coriolano Salles, por exemplo. Vai ser dificuldade. É jogar na sorte, né? Tem que jogar na sorte. Esse detalhe. Agora, falando da saúde ainda, voltando à saúde, a Secretaria Municipal de Saúde diz o seguinte: afirma que a equipe será recomposta por meio de concurso público
Quantos funcionários foram demitidos recentemente, né? A quantidade. Olha, a lista total chega a quase 500, mas quase 500. foi... Não saiu nem a metade. Claro que não é Mas só só da saiu parte, 180. e claro que não é só de uma Da pasta, saúde. só da saúde. Mas essa Secretaria Municipal de É, Saúde várias áreas, afirma que a equipe será recomposta por meio de concurso público e que a normalização do atendimento deve ocorrer em até 2 meses. Sobre os remédios, a Prefeitura alega que a falta se deve a problemas na produção e mudanças na distribuição, mas uma compra emergencial será feita para minimizar o impacto. As famílias esperam uma solução rápida para evitar prejuízo às crianças. E nós já falamos várias vezes aqui, apesar de não sermos o dono da verdade, que em qualquer lugar deve ter uma almoxarifado lá, não é? Isso tem que ser observado. Antes de terminar, antes de acabar com aquele medicamento, aquele tipo de medicamento, tem que se pedir antes de acabar, não depois que acaba, pelo amor de Deus, não é? A não ser que as coisas mudaram. Muito bem, e Vitória da Conquista, Vitória da Conquista, que tem a Casa do Povo, mas o povo não pode falar, são 15 horas e 32 minutos. Daqui a pouco a gente volta falando sobre esse assunto, que a Câmara é o seguinte: você não pode aplaudir, você não pode vaiar, mas tem um título de Casa do Povo. A Câmara Vereadora da Conquista é uma casa do povo que até um cafezinho para servir para o povo, o dono dessa casa, é frio e sem açúcar e ralo. E é uma garrafinha térmica para 80 pessoas. Essa é a Casa do Povo. A Casa do Povo que o cidadão não pode Se manifestar. Brincadeira, né? E está lá no regimento, não pode mesmo não. Não estamos aqui criticando mesmo absolutamente, mas a gente está dizendo o seguinte: é a Casa do Povo e o povo não pode se manifestar. Então não é Casa do Povo. Então é melhor alguém dizer assim: olha, já que é assim, não vai ninguém na Câmara. Pra quê? Não, eu faço o É a seguinte. Casa do Povo que a porta fica fechada, né? Não, faz assim, Brasil. Arranca as cadeiras de lá. Não, continua com as cadeiras. Agora coloque na cadeira, sabe o quê? Sim. Bonecos. Bonecos. É imagem de escultura. E aí eles não se manifestarão. Muito bem. 15h33, vamos aos nossos apoios. Daqui a pouquinho a gente volta tratando de outros assuntos. Nós temos aqui alguns áudios, inclusive falando, meu amigo Dilson Bebê, da Covid. Epa. Covid base. Fala uma coisa boa aí. Só fazer aqui, antes do apoio aqui, só para o cidadão ficar interessado. Olha, de 1º a 22 de fevereiro desse ano, o Brasil já somou 130.507 casos de Covid. É, muita, viu? Dá para muito você? caso. Daqui a pouquinho, depois dos nossos apoios. Sintonize-se na RBG Bolsas, a loja que traz um mundo de acessórios para você, com uma gama impressionante de opções, desde elegantes mochilas até pastas práticas, necessaires, malas versáteis, carteiras sofisticadas e até mesmo bolsas para bebês adoráveis. Temos tudo o que você precisa para complementar seu estilo único. Mas a RBG Bolsas não é apenas sobre acessórios. Podemos tornar seus momentos especiais únicos. Oferecemos personalização que ultrapassa o comum. Criamos produtos personalizados, desde brindes para sua instituição até acessórios que contam a sua história. Ligue no Zap 779-8802-0319 e fale com nossa equipe apaixonada. RBG Bolsas, onde cada peça conta uma história. Venha criar a sua na RBG Bolsas. Calvície, nunca mais! JC Beauty Hair Cabeleireiros traz para você um novo implante de cabelo sem dor e sem custo alto para qualquer tipo de calvície, masculina ou feminina. Compra e venda de cabelo, produtos para mega hair, manutenção e alongamento, arrumação de noivas, depilação, manicure e pedicure, corte, escova e química em geral. JC Beauty Hair Cabeleireiros, Rua Correia Leite 44 Centro. Telefone 3421-2734. Você ainda ouve rádio de forma antiga, com chiados e interferências? É hora de instalar o aplicativo da Melodia, a rádio com a melhor programação e sem interrupções, onde você estiver. Com o app da Melodia, você ouve sua programação preferida com excelente qualidade, de forma simples e sem travamentos. Para baixar é simples. Vá à sua loja de aplicativos e digite Melodia Conquista. Tenha sempre a Melodia no seu bolso a qualquer hora e em qualquer lugar. Melodia Conquista, a rádio que conquistou gerações. Muito bem,
São 15 horas e 35 minutos. Deixa eu aumentar aqui o meu retorno. Tá baixo, deixa eu ver aqui. Muito bem, agora melhorou. São 15 horas e 36 minutos. E vocês têm conhecimento de que agora nós vamos ter um feriado aí. O presidente, ele... o dia de Tiradentes é feriado nacional. Sim, é 21 de abril. 21 de abril, é feriado nacional. E o doutor Alessandro Brito, ele comenta pra gente essa matéria, porque na realidade, meu amigo Dilson Bebê e Marcondes Oliveira, o feriado atrapalha, o feriado é ruim, o feriado dá prejuízo à nação, ao país. Como é que fica o feriado? É por isso que eu queria saber do doutor Alessandro, na opinião dele, o feriado traz problemas para o nosso país? Vamos ouvir o doutor Alessandro Brito, nosso querido amigo doutor Alessandro Brito. Wilson Brasil, extensivo aí a toda a sua equipe do programa Comunidade em Ação. Uma boa tarde de modo especial a cada um dos nossos ouvintes. Veja, o senhor me perguntou aí se o feriado ele é bom ou é ruim para o país. E aí nós temos pontos positivos e pontos negativos, é evidente, né? Primeiro ponto negativo de um feriado, ainda mais aqueles feriados prolongados, né? O chamado feriadão, quando cai numa quinta-feira, geralmente enforca a sexta, ou mesmo quando cai o feriado numa segunda-feira, e aí você emenda com o final de semana. O feriado prolongado ele tem um impacto na economia, é evidente, um impacto negativo em determinado setor da economia, especialmente na indústria, né, no comércio, na construção, que realmente precisa do trabalhador, do trabalho braçal ali para ser produzido. Ele tem esse impacto na economia. Por outro lado, você tem outro setor que já tem um impacto positivo, aumenta a demanda naquele setor, na rede hoteleira, os profissionais liberais que trabalham com arte, os artistas, né, evidentemente, que terão um campo maior para desenvolver a sua arte, segmentos de restaurante, de bares, né, tudo isso aí ele tem um movimento maior nesse período de feriado, né? O transporte, né? As pessoas que irão viajar, seja com transporte próprio ou mesmo transporte alugado, comprado ali para se deslocar até o seu destino, evidentemente que há uma demanda maior, há uma procura maior e há um movimento maior, consequentemente um faturamento maior. Então, determinados setores, como eu falei, tem um impacto negativo, né? Tem esse impacto. Agora, por outro lado, eu vejo como bom. Eu não vejo que o feriado é algo ruim, né? O trabalhador ele pode descansar, pode rever, né, os familiares, pessoas próximas que até então está um pouco distante, tem esta oportunidade. Caso ele venha a trabalhar, ele vai receber dobrado, né, por aquele dia de trabalho. Então eu não vejo como algo ruim. Inerente à viagem, geralmente nos feriados, especialmente feriado comum ou mesmo feriado prolongado, aquele trabalhador que cumpre horário, né, tem que chegar no horário, né, no seu turno, sair, dificilmente ele viaja. Quem viaja é o profissional liberal, é o empresário, a pessoa que ele faz seu horário e ele pode trabalhar de qualquer lugar hoje com a tecnologia. Então não vejo um impacto negativo a questão do feriado. Como eu falei, repito, apesar de ter algum impacto negativo inerente a alguns setores da economia, não adianta também você, como diria o saudoso Leonel Brizola, né? Um país com economia pujante, se existe uma parcela de pessoas vivendo na miséria, passando necessidade. Então a gente tem que buscar o bem-estar dos trabalhadores e dos seus habitantes, né? Das suas pessoas, da sociedade no geral. Então, no dia que a gente tiver uma sociedade com menos desigualdade social, em que as pessoas menos favorecidas financeiramente possam ter
a dignidade mínima necessária do ser humano, acredito que será, independente do nível de economia daquele país, será um país feliz, né? Porque as pessoas estarão felizes, porque não estarão, pelo menos uma parcela da sociedade, em extrema miséria, extrema pobreza, faltando o mínimo necessário para a sua dignidade do ser humano. Então, eu vejo o feriado como bom, não vejo como algo negativo e entendo que só vem a somar o feriado, ele não vem prejudicar em nada. É isso aí, meu nobre Wilson Brasil. Uma boa tarde ao senhor, extensiva aí a cada um dos nossos ouvintes. Muito bem, são 15h41, 15 horas e 41 minutos. Um abraço aí para o doutor Alessandro Brito, o pai da matéria. É, ele mesmo. Doutor Alessandro, muito obrigado. O homem do queijo. Pelo seu ponto de vista. O homem do queijo, seu ponto de vista aí. Doutor Alessandro, logo ele vai estar aqui conosco, aumentando a nossa audiência, né? Claro. Para a gente é uma honra ter aqui o doutor Alessandro Brito. A gente aproveita para mandar um abraço a todos os advogados aqui de Vitória da Conquista, do Sudoeste e do Estado. Um grande abraço a todos eles e um abraço também à Ordem dos Advogados do Brasil. Olha só, Covid-19, o Brasil ultrapassa 130,5 mil casos em 2025. Isso em 2025 em relação aos óbitos. Os óbitos pela doença somaram, Marcondes, 664. Eu fiquei até com medo do 666, não? 664, Marcondes. Muita gente se foi, né? Só em 2025. A imprensa divulga muito pouco, né, Marcondes? Agora é o seguinte, por que veio divulgar isso agora? Se isso era dados de fevereiro, por que não divulgaram isso antes do carnaval? Por que não divulgaram antes do carnaval? Se esses dados são verídicos, cara, os números de março... multiplicou. Os números de março. Por quê? Porque a doença, ela é silenciosa. Ela pode ficar até 10 dias aí incubada, como alguns falam, e a pessoa retransmitindo o vírus. E outra coisa, existem pessoas que tá com o vírus e o organismo fica assintomático. Assintomático. E aí é aonde mora o perigo. Aí o camarada foi para uma festa, pro vupu, vamos dançar, vamos pular, vamos extravasar, contato com A, contato com B, eu te dou aqui o colar e você me dá um beijo e fica nisso aí, daqui a pouco tá dando um bocado de coisa. É verdade. Olha, eu não sei não. O Dilson tava tossindo igual o cachorro. Eu fiquei uns 12 dias aí ruim. E até hoje a voz não tá ainda legal, viu, Não tá legal. Tá, não. Pois é, então vamos fazer o seguinte, vamos ouvir a Bianca Mingotti falando sobre esse assunto, não é? Ela está trazendo aqui alguns dados interessantes, como, por exemplo, os estados de São Paulo, Tocantins e Mato Grosso registram os maiores números de novos casos positivos para a Covid-19 no país. Apenas em São Paulo foram nada mais, nada menos do que 8.874. Quem fala isso é a Bianca Mingotti, da Rádio Nacional. Vamos. De 1º a 22 de fevereiro deste ano, o Brasil já soma 130.507 casos de Covid-19. Já os óbitos pela doença somaram 664. Na semana epidemiológica 8 de 2025, correspondente ao período de 16 a 22 de fevereiro, foram registrados 22.097 novos casos da doença e 153 mortes. Os dados são do painel Covid-19 no Brasil do Ministério da Saúde. Na CE 8 de 2025, os estados de São Paulo, Tocantins e Mato Grosso registraram os maiores números de casos positivos para a Covid-19 no país. Apenas em São Paulo foram 8.874 novos registros. Já no Tocantins, houve 4.255 pessoas positivas para a doença. E em Mato Grosso, foram 1.762 novos casos de Covid-19 em uma semana. As unidades da federação foram as únicas que registraram mais de 1.000 positivos no período. Em comparação à semana 7 de 2025, que diz respeito aos dias 9 a 15 de fevereiro, houve uma alta de 61,1% nos casos positivos na CE8. Em relação aos óbitos, houve um aumento de 86,6%. O mais recente boletim Infogripe da Fiocruz, referente à semana epidemiológica número 9, que corresponde ao período de 23 de fevereiro a 1º de março, aponta que nas 4 últimas semanas epidemiológicas, 81,4% dos óbitos foram por Covid-19 e entre os casos positivos, o percentual da doença ficou em
39,9%. O documento destaca ainda que 9 das 27 unidades federativas apresentam incidência de síndrome respiratória aguda grave, SRAG, em níveis de alerta, risco ou alto risco nas últimas 2 semanas. Os estados são Amazonas, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima, Sergipe e Tocantins. Dentre as 9 unidades, 7 apresentam sinal de crescimento de SRAG na tendência de longo prazo, sendo Distrito Federal, Goiás, Pará, Rondônia, Roraima, Sergipe e Tocantins. Conforme o boletim, a manutenção do aumento de casos de SRAG com incidências de moderada a alta em vários estados da região norte, como Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins, e em alguns estados das regiões centro-oeste e nordeste, sendo DF, Goiás e Sergipe, é justificada pela alta de casos entre crianças e adolescentes de até 14 anos. Já em Goiás e no DF, o avanço de SRAG entre crianças de até 4 anos está relacionado em especial ao vírus sincial respiratório VSR. Em Sergipe, Goiás e DF, o crescimento de SRAG na faixa etária de 5 a 14 anos está associado ao rinovírus. Nos demais estados, a Fiocruz afirma que ainda não é possível determinar qual vírus é o responsável pelo aumento. O informe da Fiocruz detalha que a Covid-19 continua sendo a principal responsável pelos casos e óbitos de SRAG entre os idosos nas últimas semanas. Porém, os casos da síndrome associados à doença nessa faixa etária seguem em níveis baixos ou moderados, sem sinal de crescimento na maior parte do país. Reportagem Bianca Mingotti. Muito bem, 15 horas 47 minutos. O intervalo aqui é interessante, né? Olha, pessoal, com relação à Covid, todos já têm conhecimento do que a tendência agora é dar uma aumentada devido ao carnaval. Muitas festas populares que aconteceram durante o país, aliás, são 5.560 municípios, ou 70 municípios. Claro que nem todos teve carnaval, mas onde teve carnaval a tendência é aumentar, né? Porque teve esse lance que o Marconi falou aí, tu ganha um colar e recebe um beijo. A pergunta não quer calar, e as vacinas? Por que essas pessoas estão morrendo, né? Muitos não vacinaram, outros tomaram apenas 1 ou 2 doses, não completou ali o ciclo, então acontece nisso. Mas um assunto interessante, mais um que a gente traz aqui, são 15 horas e 48 minutos, né? É que a violência em Salvador, o governador pede investigação de possível exagero de policiais com 12 mortos, 12 óbitos, tudo na bala. Aquela velha história, troca de bala, né? Aí você vai ver a viatura, não tem um sinal, não tem um arranhão, tá? Enfim. Mas a gente tem que defender nossos policiais. Claro. E a gente tem que ver que a vagabundagem realmente está numa crescente. E não é segredo para ninguém, Marconi, que Salvador virou a capital das facções, não é? Salvador... É a segunda Rio de Janeiro. É a segunda Rio de Janeiro, se não tiver ultrapassado o Rio de Janeiro. A violência em Salvador tá uma coisa de louco, não é? Bala perdida, só tá quem encontra endereço lá. Bala perdida que acha. Só tá quem encontra endereço lá. Muita gente morrendo, né? O tráfico em Salvador virou brincadeira. Aliás, hoje eu vi um programa de rádio, uma emissora Coelho aqui de Conquista, falando que os comandos Vermelho, PCC e outras facções estão mudando, estão migrando para o Nordeste brasileiro. Porque no Nordeste brasileiro, claro que o poder de fogo, o poder bélico da polícia é bem inferior ao do Sul. E o Sul já está sendo muito visto, né? De forma que até polícias de outros países estão descendo em São Paulo, Rio de Janeiro, etc., devido ao alto índice que está acontecendo naquela cidade, tanto de mortes também como de tráfico. O tráfico é muito forte. E o Nordeste já não se vê isso, tanto no Nordeste como está se vendo atualmente. Agora, Salvador, que é a nossa capital, está realmente de assustar. As pessoas que moram em Salvador hoje, especialmente não só periferia, mas ali naquele círculo ali, na região metropolitana de Salvador, sim. Já estão pensando em sair de lá. Está querendo vir embora, está querendo ir para o interior. E a maioria ali, muitos tem sítios e está indo para o interior realmente, morar no sítio, no interior do estado, porque a violência, a insegurança tomou conta de Salvador. E nós falamos aqui que o governador do estado estava fazendo... Eu não estou dizendo aqui que o governador está errado ou está certo, absolutamente. Mas olha só, o governador está fazendo a campanha política dele no interior. Tanto é que tem feito com que muitos prefeitos mudassem de lado, pulassem de barco. Pelo menos por enquanto. Pelo menos por enquanto. Pode ser prefeito esperto aí também, né? Ninguém sabe.
Agora eu tô com você na hora do voto, mas pode ser isso. Eu não sei confiar num amigo que Não te trai pra pode, me agradar. não é verdade? O cara trai um, por que não trai o outro? Diz que o homem ou mulher, quando trai o seu cônjuge, o que acredita? Vai trair o outro, o amante também, é a mesma coisa, assim por diante. Então a gente observa que o interior da Bahia, mesmo porque a oposição a nível de Estado não tem nada para oferecer, tem? Atualmente, sim, o que vai oferecer? Ele pode colocar 10 paralelepípedos ali na rua? Não pode, ele não vai fazer isso. E o governador tem. Né? Tem como barganhar. Tem. Então o que acontece? O governador fazendo um trabalho dele. É o papel dele. Mas parece que ele se esqueceu da capital. E a violência cresceu de uma tal forma na capital que quando ele chegou e soube dessa informação aqui de 12 mortos num dia, Foi na terça-feira de carnaval. ele se assustou. Ah, mas aqui não tem nada a ver com carnaval. Também não estamos falando isso, sei lá, não é? Mas, meu amigo, você que sintoniza na área TV Aratu, TV Bahia, TV Record, e que pega aqueles informativos de Salvador, pelo amor de Deus, onde absurdo. a TV vai lá dentro mesmo. Mas é medo o cidadão que desce naquele terminal rodoviário ou no aeroporto. Qual é o nome do aeroporto agora? Sei lá, eu só sei que o nome daquele aeroporto é 2 de julho. Aquele trem lá. Vai mudar agora. O negócio Os aviões pousam. Os aviões pousam. Pra mim o nome dele é 2 de julho. Quando alguém chega ali, já chega preocupado. E daqui uns dias você vai ver as pessoas chegar toda colete prova de bala e capacete. Eduardo, né? Devido ao perigo. O perigo que é Salvador hoje. E você que está nos ouvindo, está querendo ir para Salvador, vá, que Deus te leve e traga você de volta. Tome cuidado. Porque o que tem de bala perdida naquela capital, a insegurança na capital do estado está uma coisa alarmante. Eu quero crer que a partir de agora, já que as eleições de 2026 é o ano que vem, não é? Ano que vem, sim. O governador vai começar a tomar uma providência com relação àquilo ali. Porque Salvador, a insegurança tomou conta de Salvador. Salvador, a capital das facções. É um absurdo. E é preciso que alguém tome providência com relação a isso. Ô Brasil, a gente ouviu aí essa manifestação do governador, e ele está certo, como chefe de Estado, Claro, tem que se pronunciar. claro, tem que se pronunciar. Agora, no sábado, teve uma execução lá em Estela Maris de um policial civil. E eu não ouvi por parte do governador, nem da turma denominada aí, que eu nem sei o que é esse negócio de direitos humanos, que daqui a pouco eu nem sou humano, que eu nunca vi direito nenhum meu sendo reivindicado. Então, para mim, e aí eu quero saber o seguinte, por que esse mesmo direitos humanos e esse mesmo governador, na mesma veemência que ele se manifestou, se solidarizando e tal, querendo apuração a respeito dessa situação, dessas mortes lá no dia de carnaval, que não tem nada a ver com carnaval, é bom que se diga, a situação não teve nada a ver com carnaval, com a festa, mas foi no dia. E aí é o seguinte, mas quanto à morte do policial civil, o investigador, lá em Estela Maris, silêncio total, um silêncio sepulcral por parte das autoridades governamentais. Qual é a diferença que tem dos cidadãos lá que foram executados pela polícia, na troca de tiro, não sei como é que foi, para com o outro cidadão que era policial? E já foi pego os caras que fizeram... Já foram executados também? Já foram executados também. Já foram executados, mas Mas o policial ali, ele... Mas o que eu falo, Brasil... Qual é a diferença? Mas o que eu falo, Brasil, é porque o governador é governador de todos. É governador de todos. Ele é governador do servidor público também. Também, claro. Ele não é governador só dos cidadãos, dos contribuintes, não. Ele também é governador daqueles cidadãos, o qual é servidor público. Perfeito. E a gente não ouviu nenhuma manifestação. É verdade. É verdade. Dilson, são 15h54, rapidamente aqui, a FPM, Fundo de Participação do Município. É isso? Opa, vai ter dinheiro? É um repasse no primeiro decênio de março, cresce 2,8%. Especialista alerta para possível queda nos próximos meses. A notícia é uma boa. Municípios brasileiros recebem 5,7 bilhões do Fundo de Participação do Município na segunda-feira. Aliás, hoje, segunda-feira. Cotia, Carapicuíba, Bragança Paulista estão entre os municípios com maiores quantias em São Paulo, estado que lidera repasses do fundo. Eu não sei quantos municípios tem em São Paulo. Alguém sabe? Eu não sei. Então,
E quem traz mais informação com relação a isso é o Marquesan Araújo, que fala sobre isso, interessante, e com certeza todos os municípios vão receber esse dinheirinho aí. E daí estão muito felizes. Vamos ouvir a matéria 2 aí, por gentileza. São 15 horas e 55 minutos. Os municípios brasileiros partilham nesta segunda-feira 5 bilhões e 700 milhões de reais referentes ao primeiro decênio de março de 2025. O valor é 2,8% maior do que o transferido no mesmo período do ano passado, quando o montante foi de 5 bilhões e 500 milhões de reais. O especialista em orçamento público, César Lima, avalia que, pelo que apontam os indicadores econômicos, é possível que haja uma redução nos repasses ao longo dos próximos meses. E com o IPCA ainda pressionando, a inflação para fora do teto da meta, o que, refreando a atividade econômica, com certeza trará impactos aí para o FPM dos municípios, uma vez que você terá aí um menor recolhimento de impostos que formam esse repasse constitucional da União aos municípios. Os valores do FPM são compostos de recursos arrecadados pela União por meio do Imposto de Renda e do Imposto sobre Produtos Industrializados. Os percentuais de participação de cada município são calculados pelo Tribunal de Contas da União, de acordo com o número de habitantes de cada cidade e renda per capita. São Paulo segue como a unidade da federação que recebe o maior valor, um total de 705 milhões de reais. Dentro do estado, o destaque vai para cidades como Cotia, Carapicuíba e Bragança Paulista, com mais de 3 milhões de reais cada, entre outras que recebem os maiores valores. Já em Minas Gerais, outro estado que conta com um valor representativo, cerca de 701 milhões de reais, as maiores quantias serão destinadas a municípios como Uberlândia, Divinópolis e Betim, também com mais de 3 milhões de reais cada. Os valores do FPM são repassados aos municípios brasileiros todos os meses a cada 10 dias. Caso a data caia no final de semana ou feriado, o pagamento é feito no primeiro dia útil anterior. Reportagem Marquesan Araújo. Então, bebê? Agora são 15 horas e 57 minutos. 15 horas e 57 minutos, chegando mais ao final de mais uma edição do programa Comunidade Ação. Agradecer aos nossos ouvintes, meu amigo Marcondes Oliveira, boa tarde. Buenas tardes. Boa tarde, Wilson, boa tarde, Dilson. Boa tarde, você, ouvintes aí do Comunidade em Ação. Pois é, Vitória da Conquista, o lugar dela é aonde, sabe onde? No lugar que ela faz jus. Vitória da Conquista é o terceiro maior município do estado. Vitória da Conquista, ela é a capital do sudoeste da Bahia. Vitória da Conquista não é terra sem dono, não, tá? Então, vamos colocar a Vitória da Conquista no local que ela merece sempre estar. Muito bem. E outra coisa, Vitória da Conquista tem uma prefeita que chuta a bola de bicuda com sandália de salto e faz gol. Por aqui não é fraca, não. Conquista merece sim um senador ou senadora. Muito bem, boa tarde, Brasil. Boa tarde, Marcondes. Até amanhã, se assim Deus nos permitir. Boa tarde, Pedro, Jonathan. E você, até amanhã, se assim Deus nos permitir. Muito bem, boa tarde, Jonas, Pedro, Marcondes, Dilson Bebê e nossos queridos ouvintes. Grande abraço a todos, se Deus permitir, amanhã estaremos aqui de volta. Um abraço aí para a doutora Benézia Fagundes e doutora Rose Canguçu. Um abraço, tchau.